Irmãos, eu quero orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Eu quero trazer uma palavra sobre dízimos e sobre oferta. Quero direcionar a sua vida, amém? Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 14, versículo 23. Isso pode aumentar um pouquinho o fundo aí. Isso, amém? Provérbios 14, 23. Quem achou, diga amém. Eu quero ler só esse versículo. Diz assim: em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Quero ler de novo. Diz assim: em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O que Salomão está querendo dizer com isso? Irmãos, todo trabalho é digno. A própria Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, amém? Só que aqui ele deixa uma vírgula. Depois da vírgula tem uma outra coisa: mas a palavra dos lábios encaminha para a pobreza. Hoje é domingo, amém? Amanhã, segundona. Aí a gente acorda cedo, talvez 6 horas da manhã, como a minha esposa acorda às 5, alguns acordam às 7, aí já levanta assim: ai meu Deus, segundona braba, viu? Irmão, você já amaldiçoou a tua semana. Então tudo que você for fazer vai ser um peso, e automaticamente você acarreta sobre você o desânimo, você acarreta sobre você a falta de disposição e o vigor, porque você despejou com os seus lábios uma maldição no seu trabalho. Talvez você levanta de manhã, às vezes o homem aí que talvez trabalha em um serviço um pouco mais pesado, não sei, talvez uma metalúrgica, colocando aquela bota no pé, o nosso irmão aqui, funileiro, o irmão Lucas que sai de manhã para fazer a sua venda, e aí você fala assim: nossa, segunda-feira, misericórdia, nossa, eu não gosto desse trabalho. Irmão, desculpa, você está amaldiçoando o seu trabalho, você está acarretando sobre a sua vida pobreza. O texto aqui está falando: todo trabalho é proveitoso. Então todo trabalho, irmão, ele tem um proveito para nós. Mas toma cuidado com aquilo que sai dos seus lábios. Sabe, às vezes alguma coisa não está dando certo, aí você amaldiçoa o trabalho. Cuidado, você está acarretando pobreza sobre a sua vida. Fizeram um meme aí nas redes sociais, fizeram em brincadeira, mas eu quero trazer para um tom mais sério. Eu não vou falar a empresa, a marca, não posso. É uma oficina mecânica, aí chega um carro lá, e é um carro que dá muito problema, e aí o mecânico coloca a mão e fala: Deus, chegou aqui, e aí fala a marca desse carro: isso aqui não dá problema, me ajuda, é o cão que está dentro desse motor. É lógico que ele fez de uma questão de brincadeira, mas irmãos, o dia que alguma coisa estiver dando errado no seu trabalho, em vez de você falar o trabalho desgraçado, ou coisa do inferno, ou capeta, em vez de você ficar amaldiçoando, irmãos, fala: Deus, me dá sabedoria para eu passar por isso. Deus, me dê autoridade para poder resolver esse problema, está aqui porque eu sou capaz. Senhor, eu tenho essa oportunidade de resolver esse problema porque eu sou capaz. Eu sei que o Teu Espírito vai me iluminar. Nós temos que ser cristãos, irmãos, em todo tempo.
Todo trabalho é proveitoso, mas cuidado, porque os lábios podem encaminhar a sua vida para a pobreza. Assim como se você abençoar, vai te encaminhar para a prosperidade. Agora Provérbios capítulo 11, versículo 24, volta aí. Nós lemos o 14, volta agora para o 11, 3 capítulos, versículo 24. Quero ler junto com vocês aqui. Olha o que o texto nos diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Vamos ler de novo? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O que esse texto está querendo dizer? Está falando de algo que é considerado uma semente. Quando você retém a semente por causa da avareza, você está prejudicando o seu futuro. Quem dá generosamente está abrindo uma janela no reino do Espírito para ter aumento naquilo que você está dando. É algo que eu sempre falo aqui na igreja: Deus está disposto a dar tudo a quem tem um coração voluntário de oferecer a outro aquilo que recebeu. Sabe, irmãos, e não é só trazer aqui no gasofilácio da igreja. Você tem que ser um coração generoso em tudo. A Bíblia fala para a gente dar a quem pede. Talvez tem pessoas à sua volta precisando, ajude. Ajude com alimento, ajude com dinheiro. Pague a conta de um irmão seu. Talvez tenha um irmão aí passando uma dificuldade, vai lá e paga uma conta dele. Você vai ver que você vai abrir uma legalidade no reino do Espírito para que a riqueza do céu te alcance. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você segurasse na sua mão a sua oferta. Gostaria que você segurasse na sua mão o seu dízimo. E que você possa ter no seu coração a voluntariedade de oferecer ao Senhor. Aquele que dá generosamente, não com peso. Senhor, nós queremos abençoar essa semente que está na mão deste homem e desta mulher. Que no nome de Jesus eles possam ser prósperos. E que a Tua presença, Senhor, possa conduzir a vida de cada um deles. Temos aqui no nosso meio, Pai, o que eu intercedo primeiro: irmãos que não estão trabalhando. Pai, abre uma porta de trabalho para ele. Prospera a vida deste Teu servo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nós temos no nosso meio profissionais liberais, autônomos, empresários, vendedores comissionados, funcionários públicos. Senhor, abençoe a vida deles em nome de Jesus. Que esse funcionário, Senhor, possa crescer na empresa, e que o Senhor possa fazer ele, Senhor, ser uma voz profética dentro daquele lugar. Senhor, abençoe a cada irmão, cada irmã, para a Tua honra e glória. No nome do Teu Filho, nós consagramos todos esses valores que eles seguram, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão, você que vai ofertar, você que vai dizimar, pode sair do seu lugar, pode vir até o gasofilácio. Só toma cuidado com esse cabo aqui da nossa transmissão, mas pode vir, venha glorificando ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Deus é bom, glória a Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos passar agora para o ministério da palavra, para o momento que o Senhor vai falar conosco, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, antes de nós lermos.
Senhor, continue falando conosco, continue direcionando a nossa vida, que essa palavra hoje possa vir de encontro ao nosso coração, e que a gente possa viver, Senhor, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é pura, a Tua palavra que é verdadeira. Nos alimenta no Espírito, fala conosco, para a Tua glória, amém. Amém? Irmãos, abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler primeiro o capítulo 3, depois nós vamos ler parte do capítulo 2. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Você pode glorificar o Senhor aí? Antes de nós lermos, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando alguém olha para você, o que essa pessoa vê? Quando alguém olha para nós, o que elas veem? Sabe aquela impressão? Alguém olha para mim, quando alguém olha para você, o que elas veem? Qual é a mensagem que nós passamos quando alguém olha para nós? Por isso que nós vamos ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, recebida e lida por todos os homens, porque já é manifesto o que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Volta comigo agora no capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 12. Paulo diz assim: e quando cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abriram-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é cartas e perfumes. E eu já quero direcionar e dar o objetivo dessa mensagem. Nós somos uma carta e nós somos um perfume. E toda carta, irmãos, ela tem um remetente. E toda carta tem um destinatário. Toda carta tem um lugar de onde ela sai e tem um destino de onde ela vai chegar. Nesse texto específico, Paulo estava falando sobre o seu apostolado. Paulo estava falando sobre o seu chamado. Porque estava naquela conversa de qual é a recomendação de fulano, qual é a recomendação de ciclano. E Paulo, ele começa a falar assim: nós não precisamos de recomendação, porque vocês é a nossa carta de recomendação, porque nós pregamos o evangelho para vocês. Só que depois Paulo, ele dá uma mudada naquilo que ele estava falando. Paulo, ele fala assim: e vocês são cartas escritas pelo Senhor, pelo poder do Deus vivo. Vocês são cartas escritas pelo poder do Deus vivo. Então, irmãos, a pergunta é: quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, quando alguém olha para nós, o que elas conseguem ler? Sabe, irmão, e eu gostei dessa colocação, porque nós estamos vivendo em um tempo onde muito se fala, mas pouco se apresenta. E uma carta tem o poder de não falar nada, mas representar alguém. Quando pegamos uma carta e lemos ela não está falando nada, e ela é fiel a tudo aquilo que o remetente mandou ao destinatário. E ela não fala, ela simplesmente se apresenta. Por isso que nós estamos vivendo uma época onde tem muita gente falando, mas não sendo. E uma carta não fala, mas é. Eu vou falar isso de novo. Tem muita gente falando, mas não é. Mas quem é uma carta não fala, mas é. Eu quero te dizer, querido, que se você já foi escrito pelo Espírito poderoso, talvez você não fala, mas quando você se apresenta, você é. Porque você é fiel àquele que te chamou. Então tudo que você apresenta não é algo seu, é algo dele. Você saiu e foi fiel. E é por isso que o apóstolo Paulo fala no início, falando assim: não que nós, não que vem de nós, não que o poder é nosso, não que nós somos alguma coisa, mas tudo que nós somos é por causa dele. Um papel não tem poder nenhum. Um papel não tem vontade nenhuma. Só que quando você escreve alguma coisa nele, ele vai comunicar o coração daquele que escreveu ao coração daquele que está recebendo. Nós somos uma carta escrita. E quem escreveu em nós não escreveu com tinta, como nós lemos, mas nós fomos escritos pelo Espírito poderoso do nosso Deus. Então quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, o que ela consegue ver? O que nós somos quando nós nos apresentamos? Se não me engano, foi Martinho Lutero ou John Wesley que falou assim: pregue o evangelho em todo momento, e se necessário for, use as palavras.
Eu quero repetir isso. Pregue o evangelho em todo momento, e se necessário for, use as palavras. O que ele está querendo também dizer com essa frase? Que quando você se apresenta em algum lugar, as pessoas vão ler quem você é, não aquilo que você fala. Já foi o tempo, irmão, de você falar uma coisa e fazer outra. Já foi o tempo de você falar assim: não, faz aquilo que eu falo, mas não faz aquilo que eu faço. Já foi. Porque Deus, irmãos, Ele escreveu em nós para nós nos apresentarmos, para nós sermos um exemplo, para nós sermos um espelho. E o evangelho que o mundo quer ler, irmãos, não vai ser a Bíblia, vai ser a nossa vida. O mundo vai conhecer a palavra de Deus através daquilo que o Espírito Santo escreveu em você. E toda carta, para ela ser legítima e para todo mundo ver que ela não foi adulterada, que ela não foi falsificada, ela tem um selo. Porque esse selo identifica a autoridade daquela carta. Aquele selo mostra que ela veio e ela não foi adulterada. E Deus, Ele nos deu esse selo. Deus, Ele colocou em nós a sua palavra, e também nos selou com o seu Espírito Santo. Por isso que nós não somos uma pedra, que é um objeto que foi escrito e que está lá no canto. Nós somos cartas vivas, selados pelo Espírito Santo, para transmitir uma palavra fiel, que o Espírito dele que colocou em nós. Nós somos uma carta, e carta não tem vontade. Carta só cumpre o seu papel. Saiu do remetente e foi para o destinatário. Tem alguma carta de Deus aqui? Então a minha pergunta é: você foi destinado aonde? Se Deus escreveu algo em você, meu irmão, se Deus escreveu algo em você, minha irmã, se você acredita, meu irmão, se você acredita, minha irmã, que você é selada pelo Espírito Santo, você foi destinado a um mundo que está perdido, mas através da carta que você está levando, você vai levar a vida. Por isso que nós precisamos simplesmente ser. Nós queremos muito fazer, e Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você essa tarde, está falando o seguinte: você só tem que ser uma carta, não escrita por tintas e nem por vontade humanas, mas escrita pelo Espírito Santo. E além da carta, antes de Paulo falar da carta, ele fala de um perfume. Perfume retrata de essência. E Paulo, ele fala que quando ele chegou em Troade, ele não ficou com seu espírito em paz, porque Tito, o seu amigo, não estava lá. E a Bíblia fala que ele se despediu de Troade e ele foi para Macedônia. Tem algumas coisas que a gente pode entender, irmãos. Talvez você pode chegar em algum lugar e aquele lugar não te fazer bem. Talvez você pode chegar em algum lugar e naquele lugar que você está, você fica meio, eu vou usar o texto aqui, você fica meio que desconcertado, meio deslocado. Você vai ficar com o espírito um pouco abalado ou perturbado. E você talvez vai para outro lugar. Talvez você chegue em algum lugar e as pessoas não te recebem bem. Talvez você chegue em algum lugar e ali você não é bem acolhido. Talvez ali você é agredido. Talvez ali você é menosprezado. E Paulo fala que ele saiu daquele lugar, ele saiu de Troade e ele foi para um outro lugar,
Porque eu quero dizer, não é porque talvez alguma coisa não saiu do jeito que você pensou, que você vai deixar de ser quem você é. Você tem que mostrar a sua essência. Paulo, ele saiu de Troade, ele foi para Macedônia e continuou a pregar o Evangelho. E ele começou a dizer que, onde quer que ele for, no versículo 14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Ei, quando alguém está perto de você, espiritualmente falando, será que você tem um cheiro agradável? Sabe aquela pessoa, igual hoje, todo mundo está aqui na igreja, nesse segundo culto, você tomou um banho, passou um perfume, e veio para a igreja, e aí às vezes alguém passa perto de você e sente o seu perfume, fala, nossa, que gostoso. Espiritualmente falando, será que quando alguém chega perto de nós, consegue sentir esse aroma agradável de Jesus Cristo, e de falar assim, nossa, que gostoso que é ficar perto de você? Será, irmãos, que as pessoas têm prazer de ficar próximo de nós? Ou será que é como aquelas pessoas que exalam mau cheiro, que você está sempre... Sabe, talvez você converse com uma pessoa que infelizmente está morando em uma situação de rua, que talvez não toma banho. Irmão, você toma uma distância e você não vê a hora talvez de... porque cheira mal. Será que eu e você, espiritualmente falando, nós exalamos o cheiro do conhecimento de Deus? Ou será que nós exalamos a podridão de uma carne corrompida pelo mundo totalmente perverso? Lemos aqui, irmãos, no versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Por que nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto para os que salvam, quanto para os que se perdem? Aqueles que estão voltados para a vida, entende a vida, e aqueles que estão voltados para a morte, o que ele está querendo dizer aqui, no versículo 15 e no versículo 16 e 17, porque quando nós, irmãos, somos de verdade, temos essência, nós vamos fazer a baliza daqueles que realmente se agrada com a vontade de Deus, e aqueles que não querem viver a vontade de Deus. Vai chegar momentos, irmãos, que por causa da nossa essência, nós vamos fazer a separação daqueles que servem a Deus, e daqueles que não querem servir a Deus. Tem alguém me entendendo? A nossa essência revela, irmãos, quem nós somos. E aqui o texto está falando, no versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Irmãos, ele faz uma emenda entre o perfume e a carta. Nós somos uma carta perfumada pelo nosso Senhor. E o texto aqui que nós acabamos de ler fala que nós não falsificamos a palavra. Por que nós não falsificamos uma palavra? Porque nós temos uma essência, nós exalamos um bom perfume, e por conta disso, tudo que Deus escreveu em nós, nós apresentamos com sinceridade. Nós não falsificamos o Evangelho, nós não falsificamos a palavra de Deus. Nós temos uma essência pura, que é o cheiro suave de Cristo, e nós já fomos totalmente envolvidos, e nós estamos impregnados com esse cheiro maravilhoso da fragrância de Cristo. É como uma mulher chamada Maria estava numa reunião,
com os homens. Ali Simão, Jesus, os discípulos, alguns fariseus. E quando ela chega, a Bíblia fala que ela entra e vai por debaixo da mesa, pega o seu unguento suave, quebra aquele alabastro, o jarro de alabastro, o vaso, o recipiente, e perfuma Jesus. E o perfume encheu toda a casa. E ali alguns fariseus olham e falam assim: se Jesus soubesse quem ela era, não ia deixar, porque ela é uma pecadora. E Jesus olha para Simão, que era o dono da casa, e fala assim: quando eu cheguei, você não lavou meu pé, mas essa mulher não para de lavar com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos e beijar. Você não lavou as minhas mãos, você não ungiu a minha cabeça com óleo, você não me cumprimentou com ósculo santo, mas ela esparramou o perfume dela. Aquela mulher estava colocando diante de Deus a sua essência. E aí teve uns fariseus que estavam falando que não sabe quem ela era. Jesus não falou nada, ou melhor, ela não falou nada. Até um dos discípulos olhou e falou assim: se soubesse quanto que vale esse perfume aí, a gente tinha vendido e dado para os pobres. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas não vão te entender, porque o perfume revela os corações daquele lugar. Aqueles que é para a vida, e aqueles que é para a morte, para a morte. A tua essência vai revelar, irmãos, quem você é diante das pessoas. E o perfume de Cristo revela quem é de Deus e quem não é de Deus. E Jesus olha e primeiro responde: os pobres vocês sempre têm aí, mas o que ela está fazendo? Ela está me ungindo para a minha morte, para o meu sepultamento. Ei, fariseus, vocês não limparam os meus pés, ela está limpando. Vocês não me cumprimentaram com ósculo santo, que é um beijo no rosto, mas entre a orelha e o pescoço. Você não me cumprimentou, você não ungiu a minha cabeça, agora ela já fez tudo. Irmãos, essa mulher representa a igreja. Uma igreja pura se entrega por completo. Uma igreja pura derrama-se um valor completo. Diz os estudos que a Bíblia fala que era um valor muito alto, mas estudos dizem que aquele perfume equivalia ao valor de um salário mínimo anual. Vamos dizer assim, o salário de um ano inteiro era o valor daquele perfume. Sabe o que ela estava representando? Ela estava falando o seguinte: eu estou me entregando por completo. Se nós somos uma essência, irmãos, nós temos que nos entregar por completo. Se nós somos uma essência, nós temos que realmente abrir mão de todas as coisas e nos entregarmos. Porque o texto fala e finaliza dizendo: porque nós não falsificamos a palavra de Deus, e nós pregamos como de Deus, na presença de Deus. Por que nós pregamos de Deus e na presença dEle? Porque quando nós falamos dEle, irmãos, Ele se faz presente. Por isso que nós não podemos falsificar o Evangelho. Porque quando nós estamos pregando, irmãos, quando nós estamos ministrando, Ele se faz presente. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz em saber que quando nós estamos falando dEle, Ele está ali ouvindo o que nós estamos falando. Quando nós estamos reunidos em torno dEle, Ele está falando: eu estou aqui. Por isso que a nossa essência mostra quem nós somos. E a pergunta agora é: quem você é
quando alguém te vê? Quem você é quando alguém tenta extrair alguma essência de você? Quando alguém te pressiona, o que sai de você? Quando você vive algo que você não estava programado para aquilo, como que você se apresenta? Será que sai um perfume suave de Cristo? Ou será que sai a podridão da carne? A Bíblia fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o dia que o nosso coração transborda pela boca, mediante alguma situação, o que sai? O que está escrito no nosso coração? Porque nós somos uma carta. Será que nós fomos escritos pelo Senhor? Ou por nós mesmos? Ou mais trágico ainda, ou pelo diabo? Somos uma carta e nos apresentamos ao mundo para trazer ao mundo perdido o caminho da verdade. Somos um perfume suave que não é nosso, mas a essência dele. Não somos capazes. Um papel não tem capacidade nenhuma. Um papel não tem poder nenhum. Mas quando alguém escreve alguma coisa nele, ele sempre vai transmitir o recado daquele que escreveu. Qual é o recado que eu e você estamos transmitindo? Qual é a essência que nós estamos passando? Somos cartas e somos perfumes. Por isso o tema dessa mensagem é cartas e perfumes. Meu pai tinha uma frase, e eu quero encerrar assim. Meu pai, ele falava assim: o que você é? Você não é uma poça d'água não, né? Sabe o que é uma poça d'água? Quando todo mundo vê, o que o povo faz? Desvia. Que tipo de pessoa que você é? Você é uma pessoa que os outros gostam de estar próximo? Ou você é um tipo de pessoa que as pessoas desviam de você? Você é um tipo de pessoa que exala um perfume de Cristo e atrai as pessoas? Ou você é um tipo de pessoa que faz as outras pessoas fugirem de você? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que neste momento você fizesse uma autoanálise, que você olhasse para dentro. Porque nós somos uma carta. E assim como Jesus separou os seus discípulos, e depois ele também enviou dizendo: ide. Hoje ele está enviando você como uma carta. E eu quero te dizer que você não é uma carta escrita nas pedras, como nós lemos aqui, mas você é uma carta viva, porque ele escreveu no seu coração. Não se esconde como uma pedra, mas se apresente com um coração voluntário. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, Pai, ministra em nós. Ministra em nosso coração, Senhor, a Tua escrita espiritual. Senhor, que a gente possa ser uma carta endereçada a este mundo para a salvação. Que nós possamos ser, Deus, neste tempo, verdadeiros, papai, ministros do Seu Evangelho. Prontos, papai, a levar uma palavra de esperança a um mundo perdido. Que a gente possa ter a essência de Jesus,
e amar, Senhor, a todos como o Senhor nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, amar até os nossos inimigos. Pai, coloca em nós a sua essência, coloca em nós, Deus, a sua transparência, coloca em nós, Pai, a tua escritura que é verdadeira, coloca em nós o verbo vivo, coloca em nós a escrita verdadeira, coloca no nosso coração o perfume agradável do teu reino, que a gente possa sair do remetente que é o nosso Deus, e ser endereçado a um mundo para levar libertação. Pai, que aonde nós estivermos, a gente possa ser uma carta apresentável, que não venha negar o Evangelho, que a gente possa viver um amor acolhedor, Pai, que a gente possa exalar um bom perfume agradável àqueles que se aproximam de nós. Não, papai, que a gente nos gloriamos de nós mesmos, assim como nós lemos na tua palavra. Não, Senhor, que é alguma coisa nossa. Não, Senhor, que nós queremos algum mérito, porque nós sabemos, Pai, que a nossa confiança está no Senhor, que a nossa capacidade está no Senhor, porque nós lemos, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Que o Senhor possa colocar em nós capacidade de alcançar o próximo. Nos abençoe, Senhor, e faça de nós cartas vivas, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode repetir assim comigo, fala assim, eu sei que o Senhor já escreveu algo no meu coração, por isso eu sou uma carta viva, destinada a este mundo, para trazer a vida a um mundo perdido. Sabe, querido, que você possa ser essa carta na sua casa, que você possa ser essa carta no seu trabalho, que você possa ser essa carta na sua família, que você possa ser esse perfume na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que quando alguém olhar para você, possa falar assim, realmente é um homem de Deus, realmente é uma mulher de Deus, realmente se parece com Cristo. Tem algum cristão aqui? Tem alguma cristã aqui? Mateus capítulo 11, versículo 36. Atos capítulo 11, versículo 36. A Bíblia fala que ali os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. As pessoas olhavam para eles, falavam, olha lá os cristãos, olha, eles se parecem com Cristo. Será que se alguém olhar para mim, será que se alguém olhar para você, vai poder falar, parece com Cristo? Igual Pedro, quando negou Jesus, ele tentou negar Jesus com a palavra, mas as suas atitudes não negaram Jesus, porque uma mulher olhou para ele e falou assim, você é um deles, o teu jeito de falar te condena, você fala igual a um deles, você se comporta igual a ele. E eu encerro com a mesma palavra, frase, que eu já falei aqui, eu falei no culto de manhã, eu vou falar agora, eu vou falar no culto da noite. Se ser cristão fosse um crime, será que existiria provas o suficiente para você ser condenado? Se ser cristão fosse considerado um crime,
será que só de olhar para mim, será que só de olhar para você, nós seríamos condenados? Será que a nossa atitude mostra que nós somos cristãos? Nós somos cartas e perfumes de Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? E nós já vamos encerrar. Ainda de pé, irmãos, eu só quero dar os recados rapidinho e nós já vamos encerrar. Amanhã nós temos o culto de mulheres, às 20 horas. Cadê as mulheres aí? Venha participar, irmã. Faça parte. Então venha, amanhã às 20 horas, culto das mulheres. Está aí, 24 de agosto, às 20 horas. Venha, porque Deus tem uma palavra direcionada para você, mulher. Amém? Homens, já vou pular lá para o sábado que vem. Homens, dia 29, sábado, culto dos homens. Cadê os homens aí? Irmãos, venha participar. Tem sido uma bênção. Deus tem nos direcionado. E irmãos, irmã Cris, nós está lutando aí, nós vamos passar as mulheres. Presta atenção. Então, homens, venham participar do culto dos homens. Vai estar aqui o pastor Paulo Papalarda. Ele foi um dos meus professores quando eu me formei na igreja, no Instituto Teológico. Ele foi um dos meus pastores, um homem de Deus, tem uma palavra muito centrada, tem uma palavra muito direcionada. Venha participar, dia 29, às 20 horas, culto dos homens, amém? Terça-feira nós temos o culto de oração. Irmãos, crente que não ora é igual bicicleta sem corrente, não te leva em lugar nenhum. Então venha, terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, irmãos, está cancelado por enquanto, a tarde com Cristo, por causa da nossa reforma. Então nós já tiramos todas as telhas. Sábado que vem, quero pedir aí a ajuda dos homens mais uma vez. Nós vamos romper ali, alugar os rompedores, romper a parede para poder demolir tudo. Então preciso aí da ajuda dos homens. Já arrancamos as telhas. Quero pedir a compreensão da igreja, porque o bebedor está lá fora. Como foi descoberto toda aquela área, nós vamos trazer ele aqui para o fundo da igreja. Provavelmente nós vamos ficar um tempo sem banheiro. Estamos vendo aí para alugar aquele banheiro químico. Vamos ver se tudo der certo. Então aí a gente aluga, mas nós vamos ver aí se vai dar certo, ok? Então queria pedir aí a compreensão. Por isso que o culto também da terça-feira foi cancelado, da quarta-feira, desculpa, da tarde, a quarta tarde foi cancelado. E aí eu peço para os irmãos nos ajudar. Sábado que vem nós vamos estar aqui de novo, amém? Amém? Então nós trabalhamos aí até umas 4 horas da tarde, aí encerramos, porque à noite nós vamos ter o culto dos homens, amém? Deixar tudo pronto. Quinta-feira nós temos a série de ministrações sobre escândalo, e quinta-feira nós vamos falar sobre o escândalo da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela nasceu e ela foi considerada um escândalo. Então nós vamos falar do escândalo da Santa Ceia, quinta-feira às 20 horas, amém? Deus abençoe os irmãos. Gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo possa te envolver, trazendo alegria e trazendo direcionamento para a sua história. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a tua casa caia por terra, e que a tua família venha ser uma bênção para a glória de Deus. A tua casa é uma bênção, a tua família é uma bênção, e que você possa viver respostas e milagres essa semana em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.